Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa noite em mais um momento da nossa escola bíblica. E como os irmãos já sabem, nós estamos nessa fase de fazê-la de forma virtual, não presencialmente como estávamos acostumados. Ano passado, no início do ano, nós tínhamos ainda a nossa escola que era bíblica e dominical, porque acontecia aos domingos pela manhã, mas devido a todo esse cenário que nós estamos vivendo nos últimos meses, ela passou a ser online. No finalzinho de dezembro, a gente fez 2 edições, uma voltada para jovens e adultos e outra voltada para as crianças. E hoje nós retomamos a primeira escola bíblica do ano de 2021. E nós contamos com a participação dos irmãos, dos nossos alunos, que estavam acostumados a vir à igreja e participar das aulas, que possam continuar conosco. E você, se não estava matriculado na Escola Bíblica Dominical, que você possa aproveitar essa oportunidade de estar junto conosco, estudando a Bíblia, aprendendo mais. Deus se agrada quando nós disponibilizamos tempo para estudar a palavra dele. Deus se agrada quando nós colocamos o desejo do nosso coração em prática de aprender mais sobre a Bíblia. E nesse momento eu convido você aí na sua casa, que você pegue sua Bíblia, nós vamos ler o Salmo 113. Salmo 113. Se for possível também, se a sua família estiver junto, você traga-os também para estar conosco nesse momento de aprendizagem. Na última escola que nós tivemos, a primeira, aliás, teve um grupo de jovens que estavam reunidos acompanhando a aula. Eu achei isso tão bonito e que dessa vez nós tenhamos mais jovens, mais adultos nos acompanhando. Então, o Salmo 113, ele nos diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Faz para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados, eu quero ficar nos dois versículos desse texto. Há semanas atrás, eu estava meditando nesse texto, e o versículo 5 e o versículo 6 me chamaram muito a atenção. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? O Senhor é o Rei, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador da humanidade, Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é o Senhor, o poder, todo o poder está em suas mãos. E a Bíblia diz que Ele tem o poder de dar vida e tem o poder de tirar a vida. Ele tem o poder de fazer príncipes e tem o poder de tirar os príncipes dos tronos. Mas o texto também diz: porém, contudo, Ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Então nada foge ao controle do nosso Deus. Nada está fora do alcance do olhar misericordioso de Deus. Nada está fora do alcance do poder de Deus. E pela bondade dele, pelo amor dele, é que nós nos reunimos para adorá-lo. Aí na sua casa, com a sua família, com seus filhos, se você está com algum visitante na sua casa, um vizinho, nesse momento nós vamos adorar a Deus, estudando a palavra dele. Nós vamos nos inclinarmos e vamos ouvir a sua voz por meio da palavra dele. Vamos orar? Senhor,
Nós te rendemos graças e louvor por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, o Senhor é um Deus poderoso, grandioso, mas nada foge ao teu controle, assim a tua palavra nos diz. O Senhor se inclina dos céus e olha para nós, homens e mulheres tão pequenos, tão cheios de limitações, tão cheio, Deus, às vezes, de dificuldades, mas o Senhor nos contempla com amor, graça e misericórdia e nos faz levantar, Senhor. Nos faz levantar das nossas dificuldades, nos faz caminhar por mares revoltos, nos faz ficar firmes diante das tempestades, nos faz, Senhor amado, permanecer firmes, ó Deus, diante de tantas incertezas, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso refúgio. E nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Pai amado, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Aprender de Ti deve ser um desejo que há em nosso coração, tão essencial quanto o ar que nós respiramos, quanto a comida que nós nos alimentamos, porque Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier do Senhor. Por isso, Pai amado, teu povo que está em casa, os teus filhos, tuas filhas, ó Deus, a tua igreja, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir o entendimento, que o Senhor venha fazê-los compreender tudo aquilo que nós vamos estudar, tudo aquilo que o Senhor vai trazer ao nosso coração, para que cresçamos na graça e no conhecimento da verdade. Nós oramos gratos a Ti, no santo, eterno e bendito nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com cânticos. Graça e paz, igreja, amém. Boa noite. Você que está aí no seu lar, junto com a sua família. Vamos juntos adorar e exaltar o nome santo do nosso Deus, amém? Eu convido e desafio você nesse momento, enquanto nós estivermos cantando, grave um vídeo, coloque aqui no grupo da igreja, louvando e adorando juntamente com a sua família, junto conosco, amém? Aleluia! Adore ao nosso Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare nessa noite a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. O saber, o conhecer de Deus.
para sempre. Amém. Você pode declarar nessa noite: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre, amém. Mas peço que novamente o Senhor nos atende, ó Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. E eu entrarei longe do Santo dos Santos. Nós não podemos mais viver, não sei mais viver. Declarar glória nessa noite. Declarar que Ele é santo, para sempre. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Deus nessa noite em nossas vidas. A Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Nós vamos passar para o momento da nossa aula. E
A igreja está tendo o privilégio de ter um professor por excelência conosco, o pastor da igreja, que vai ministrar a aula nessa noite. Então, vamos aproveitar. Lembrando que na próxima semana será a vez das crianças. Nós queremos logo pedir aos pais que se preparem, reservem tempo, preparem as crianças, separem Bíblia, papel, caneta, se você estiver em casa, porque as crianças terão também a oportunidade na nossa escola bíblica. E na próxima semana, com a nossa irmã Renilde e a turma dela aqui conduzindo o trabalho. Então, vamos passar por o nosso momento de estudo da Bíblia e o pastor Francivaldo tem a palavra nesse momento. Olá, queridos, boa noite, a graça e a paz. Pois é, estamos nesse novo momento, mas não menos inspirativo, podendo aprender à distância, mas aprender a palavra do Senhor. Gostaria então que você mobilizasse aí a sua casa, todos que estão aí ao redor, né, que pudessem então estar atento, porque o que nós vamos tratar hoje é de interesse de todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, com o mesmo propósito, que é aprender de Ti. Que a Tua palavra santa possa nos edificar, que sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo, que em cada lar onde esse estudo está chegando agora, Deus, que a Tua bênção, a paz possa estar reinando e esse desejo de Te conhecer cresça em cada um dos integrantes da Tua família. Dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós estamos com a nossa escola bíblica online. Exato. É importante destacar que tudo que nós vamos tratar aqui vai ficar acessível no canal da igreja. Então, se porventura você saiba de alguém que tivesse interesse ou que você quisesse compartilhar isso e no momento não conseguiu acompanhar, depois você vai lá e indica o canal da igreja e essa pessoa vai conseguir, então, acessar. Gente, olha isso aqui. Hoje, o tema, nós anunciamos, né, no templo, que o tema da nossa escola bíblica seria bem atual. É um tema que diz respeito a todos nós, certo? Que é o cristão e as redes sociais. Olha só, o cristão e as redes sociais. E eu vou estar falando, mas eu vou também, vocês vão poder estar acompanhando nos slides aí, que vem com os textos, que vem com um resumo daquilo que nós estaremos abordando. E isso é importante. Vocês já observam essa imagem inicial aí, que mostra aí muitas das redes sociais que estão disponíveis. E talvez, com certeza, entre os mais jovens tem aqueles que conhecem todas, que quem sabe já anda, né, conectado em todas, mas se não em todas, algumas delas, nós, né, estamos lá, estamos conectados, integrados. E você pode dizer, mas pastor, a Bíblia não fala de redes sociais diretamente, não, é verdade. O fenômeno das redes sociais, ele é bem recente. Ele é do século 21 já, tá? Então, com certeza, qualquer um que esteja nos acompanhando, que tenha acima de 30 anos, vai lembrar de um período em que não havia redes sociais. Mas essa moçada aí de 20 para baixo, todo mundo já nasceu nesse contexto aí, né? Talvez as mais recentes, ele ainda lembra quando entrou, mas as primeiras não. Ok, nós vamos mostrar, irmãos, que apesar de não haver uma menção direta,
mas a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Não é verdade? Não é isso que declaramos. E se declaramos é porque cremos. Então, na Bíblia, se nós não encontramos uma menção direta, mas nós encontramos parâmetros, nós encontramos princípios, nós encontramos diretrizes para lidarmos com tudo o que há nesse mundo. Então, não é porque você não vai encontrar lá expressão em redes sociais, né, que você vai dizer, então esse texto não serve. Serve sim. A Bíblia é sempre um livro atual. Então, nós escolhemos como texto para nos direcionar nesse estudo, nessa noite, Colossenses 3,17. Essa carta paulina, Colossenses 3,17. Olha o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Então o Senhor está interessado em tudo que fazemos. O crente não é como uma vestimenta, ser crente não é como uma vestimenta que você veste uma, depois você tira, não. Ser crente é um estilo de vida, ser crente é uma forma de se viver que escolhemos, que abraçamos e que depois disso não há como viver de maneira diferente. Tudo o que você faz tem que ser para a glória de Deus. Então não existe uma área da tua vida em que você diga, não, aqui não tem nada a ver com o evangelho, aqui não tem nada a ver com ser crente, não. Certo? Então, se é tudo, inclui também as nossas redes sociais, inclui também, né, quando nós estamos navegando aí, fazendo contatos, certo? Quando você está lá com o seu celular, com o smartphone, com os joguinhos de videogame, tudo o Senhor interessa e tudo Ele nos acompanha. Ok, então vamos lá, redes sociais. O que é rede social? Uma aplicação cuja finalidade é conectar e integrar pessoas. Então, foi desenvolvida para que você consiga estar conectado, para que você consiga estar integrado, interligado com alguém que está à distância, com uma, com duas, com muitas pessoas. Então, geralmente você adere a um aplicativo de uma rede específica. Ao aderir, você passa então a colocar ali, criar um perfil, e você vai adicionando amigos, conhecidos, e a partir daí você vai trocando mensagens, você vai colocando depoimentos, você vai trocando informações, postando lá fotos, vídeos, estabelecendo vínculos, e isso nós entendemos. Então, é disso que estamos falando. Cada rede com a sua especificidade, nós não vamos entrar aqui em detalhes técnicos, mas né, hoje é algo extremamente comum e é tão fácil que você encontra crianças, né, e aí os pais têm que ter cuidado. Os pais são responsáveis pelos filhos, pelos menores. Então, o pai não pode chegar e colocar um celular na mão de uma criança e deixar por conta própria, achar que porque ela sabe mexer, e talvez mexer até mais do que o próprio pai, que está tudo certo. Não. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, enquanto menor de idade. E somos responsáveis também, inclusive, judicialmente, se algo que eles fizerem venha transgredir a lei. Então, esteja ali acompanhando. Agora, sabe, no princípio, algumas pessoas olharam para o fenômeno das redes sociais e alguns mais preocupados com as inovações, achando que era algo do mal, que os cristãos não têm que se envolver, que a igreja não tem que estar à distância disso. E depois, conhecendo mais, nós fomos observando que é uma ferramenta de comunicação poderosa. Poderosa.
Alguém já disse assim, se Jesus estivesse vindo ao mundo no século 21, ele, como um excelente comunicador, não ia abrir mão de qualquer ferramenta existente para levar a sua mensagem. Então, as redes sociais, elas podem se transformar numa oportunidade fantástica de difusão do Evangelho, de difusão da mensagem. Se vocês estão, olha, no conforto do lar, acompanhando, né, esse estudo, que coisa maravilhosa. Não dá para estar no templo, mas nem por isso ficamos, né, impedidos de aprender. E não é só vocês, não, que são da Igreja Batista Betânia. Nós temos amigos, conhecidos de outras congregações, e mesmo que não são evangélicos, é aberto que estamos, né, comunicando aqui. Graças a Deus por essa ferramenta. A Bíblia mostra que o ser humano é um ser social. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. É um ser gregário, né? Então, toda manifestação de sociabilidade, se for algo saudável, é bem-vindo. Precisamos é ter sabedoria. Então, gente, olha, a tua rede social é uma ferramenta excelente para você proclamar as boas novas de Cristo. Alguns tinham vontade, por exemplo, se eu pudesse ser um missionário na África, na Ásia, isso, aquilo, outro, na Amazônia. Você pode ser um missionário a partir da tua casa, com essa ferramenta maravilhosa. Viu como às vezes nós não atentamos para isso? A igreja precisa estar consciente desse potencial e explorar. Nós estamos andando, né? Aqui na Betânia nós estamos andando, mas graças a Deus olhamos para trás e avançamos bastante. Temos aí, desde o Instagram, nós temos o Face, nós temos um canal, o próprio canal que chega até vocês aí no YouTube. Então, estamos andando, porque é necessário e temos colhido frutos já desse processo. Uso da rede social. Mais do que nunca devemos usar de discernimento nesse mundo virtual, avaliando todas as coisas sob a ótica cristã. Você pode dizer, pastor, mas tem muita coisa ruim, tem muita podridão nas redes sociais. Tem muita loucura. Tem, mas tem muita coisa boa. Quantos estudos maravilhosos, quantas mensagens, quantas músicas, né, inspirativas, quantas coisas boas nós tivemos alcance a partir das redes sociais. Portanto, nós precisamos ter discernimento. Sabe? O Espírito de Deus que habita em nós, que habita na tua vida, deve te levar a separar o que é bom do que não presta. E aí começa a ver o diferencial das redes sociais e dos acessos de um crente e daquele que não tem o Espírito Santo do Senhor. Tem gente que vai, você observa lá nas redes sociais dele, tem de tudo. Ele não tem critério, ou seja, qualquer coisa é bem-vinda, e ele acessa qualquer coisa, ele, né, tem interação com gente de tudo quanto é espécie, com ideias absurdas. E aí, no nosso caso, como servos do Senhor, nós temos que lembrar que tudo que fazemos interessa ao Senhor, que Ele está acompanhando tudo. Olha esse texto de Paulo em 1 Coríntios 6,12, que nos fala de critérios, de escolha, de sabedoria. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha isso aqui. Isso aqui é muito útil para você quando estiver lá com seu, né,
ou na telinha, e você for acessar, você for fazer contatos, isso é importante. Eu posso, todas as coisas, é livre. Está ali, é democrático, né? É bonito, as redes sociais são extremamente democráticas. Qualquer pessoa, tá? Pode sim. Agora, o que convém e o que não convém. Veja, o que é lícito e o que não é lícito. O que vai agregar a minha imagem de cristão e não vai, né? Não vai manchar, e o que pode depor contra a minha imagem. Nós somos criteriosos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você está lá acessando as suas redes sociais, fazendo contato, postando, né? Lendo e por aí vai. Jesus está do teu lado. Ele diz que nunca nos abandona, nunca nos deixa. O que ele acha? Qual a impressão que ele sai? Servo bom e fiel, sábio, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, né? Um jovem cristão, uma jovem cristão. Ou o Senhor fica triste com a maneira como você se comporta. Nós temos que estar interessados, nós temos que estar preocupados com a maneira, temos que usar de maneira sábia. Se for usado com sabedoria, vai ser uma ferramenta poderosa, vai ser bênção para a tua vida e bênção para os teus contatos, ter uma pessoa criteriosa, né, nas tuas redes de relacionamento. Olha isso aqui. Portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós postamos nas nossas redes. Todos os dias, milhares de pessoas, né, de servos de Deus aí estão lá, colocando uma coisa, colocando outra, levando uma informação, compartilhando alguma coisa que recebeu, né, enviando fotos. E às vezes no afã de que as pessoas saibam, no afã de que uma informação chegue, de uma imagem, às vezes não olhamos com muito cuidado as consequências, até onde aquilo vai. Nós temos uma relação aqui, essa relação, ela não é algo rígido, pode ter outras coisas, só colocou aqui como indicativo, mas você, como um cristão, como um bom cristão, à luz da palavra, você vai observando outras coisas que não deveria estar nas tuas postagens. Não deveria, né, estar incluso aí nas tuas redes sociais. Preste atenção. Primeiro, colocamos ostentação. Você já viu a quantidade de pessoas que usam as redes sociais para exibir aquilo que tem, aquilo que adquiriu? Pois é, virou um palco de exibicionismo. Aí a pessoa está lá, acabou de comprar uma mansão, aí ele vai e mostra a mansão. Na verdade, ele está mandando recado, olha o que eu tenho, olha o que eu consegui, olha o que eu adquiri. E nós temos que ter muito cuidado com essa ostentação. Você não tem noção da quantidade de pessoas. Nós sabemos que aquilo que nós postamos não vai ficar restrito apenas àquela quantidade de pessoas ali, não. Aquilo pode haver compartilhamento e nós perdemos o controle. Quando nós colocamos ali, não está mais no nosso controle. Então tenha cuidado. Discutir relacionamento. Gente, é cada coisa. Aí a pessoa termina um relacionamento, aí fica mandando recado, aí fica falando de como foi o relacionamento, e aí brigou, e começa aquela coisa feia. Para nós não convém. Se você tem uma diferença, se você tem uma chateação, você vai encontrar uma oportunidade de sentar com a pessoa e expor o teu pensamento. Não faça isso, não. Olha, irmão,
colocando piadinha. Porque está brigado, por isso aquilo outro, fica colocando piadinha para o outro, colocando indireta. Discutir política. E quando eu falo discutir política, irmão, vocês sabem o nível em que as coisas estão. Tá? A intolerância, a maneira como as pessoas discutem, parece que estão debatendo time de futebol. Aí fica naquelas brigas intermináveis, acaba indo para o caminho da ofensa. Fuja disso. Você tem todo o direito de ter a sua preferência, de com critério escolher o seu candidato, o seu partido, a sua vertente ideológica. As suas convicções é natural, somos cidadãos. E como pessoas conscientes que somos, vamos formando as nossas convicções, ajustando. Agora, uns debates improdutivos. Ninguém convence ninguém, na verdade termina um zangado com o outro. E nós já vimos tantas coisas tristes, incluindo dentro de igrejas. Por causa dessas discussões, pessoas que cortaram relacionamento, aí bloquearam. Então, amizades que foram desfeitas, pessoas que deixaram igrejas. Olha, por falta de sabedoria. Claro, se você tem um grupo onde as coisas são debatidas no alto nível, de uma maneira esclarecedora, sem haver... ok, tudo bem. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. É um discurso raso, é um debate achincalhado. Fuja disso, meu irmão. Fuja disso. Curtir e compartilhar tragédia. Eita, mas tá cheio, não tá? Rapaz, acabou de haver um atropelamento. Você chega lá antes, ficava todo mundo aqui esperando a ambulância toda. Agora é gente em volta, batendo foto e rapidamente mandando. E aí fica lá, o cara sangrando, com a fratura exposta e tudo. Meu pai, e as pessoas devorando essas coisas. Parece um bando de carniceiros. Meu irmão, isso não convém para nós. Olha, se alguém, um desavisado ou um avisado, mandou para você, diga, olha, por favor, esse tipo de coisa, eu não tenho interesse por isso. Não passe à frente. Sabe, tripudiar em cima da pessoa que está lá, da família, está todo exposto ali. Então, nós não convém, meu irmão. Se você algum dia fez isso, não faça mais. Aí tem outras coisas aqui, né? Tem gente se passar por intelectual. A pessoa está agora quer... Fica até ridículo, né? Se arvorar de um conhecimento que ele não tem. Seja você mesmo. Seja transparente. Aumentar a verdade se trata de que você tem uma informação que ela é verdadeira, mas aí você chega e acrescenta mais alguma coisa. Não, a informação por si só já é suficiente. Evitar postar onde você está é porque, olha, hoje já se descobriu que há quadrilhas que se especializam em redes sociais. E, inclusive, as pessoas expõem tanto a vida, o que faz, onde mora, horário que sai, horário que chega, daqui a pouco fica fácil para o bandido, né? Você municiou o cara. Então tem muito cuidado, tá? Porque daqui a pouco, mas como é que souberam que eu não estaria na minha casa, entrar na minha ausência? Como é que não? Você colocou informação. Ficou fácil de saber que você estava lá na praia, né? E estava com a família toda, a pessoa fez as contas, foi rápido, não tem ninguém em casa. Então tem muito cuidado. Eu não estou dizendo que você está impedido de fazer essas coisas, leve em consideração tudo isso. Dar alfinetada, chorar mágoa, é um exemplo de usar de maneira errada ou desnecessária. Mas olha isso aqui, irmão, sensualidade. Eita! Tem crescido assim, algumas pessoas tinham que fazer análise.
Porque não dá para entender a maneira gratuita, a maneira banal com que se expõe, a maneira vulgar. Sabe, essas fotos correm o mundo. E mais na frente, isso vai se voltar contra você. Você vai atrás de um emprego. Você sabia que hoje muitas empresas, quando você vai colocar o seu currículo, que ele vai te chamar lá, ele vai acessar as suas redes sociais. E por ali ele tira uma ideia de que pessoa... Quando chega na entrevista, ele já tem uma ideia preconcebida a teu respeito. Sem falar, lembra, Jesus está com você ali. Então o que você vai ganhar se expondo dessa maneira? Então tenha muito cuidado, sabe? Aí fica, no momento que você coloca isso, você está dando lugar aos gracejos, aos comentários de toda a natureza. Ah, mas eu não dei entrada para a pessoa fazer um comentário desse. Olha o que você postou. Olha o que você postou. Então, no momento que você colocou ali, ok, as pessoas vão repercutir de maneira positiva, negativa, que te agrada, que não te agrada. Não há necessidade disso. Sabe, às vezes nós estamos imitando o que todo mundo está fazendo. Hoje, muitos não seguem mais os princípios da palavra. Sabe o que influencia as pessoas? Os ditos influencers, né? O cara tem 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, e agora ele se tornou uma figura popular nas redes. E a partir daí ele começa a fazer a cabeça dos outros. Alguns no afã de conseguir aumentar o número de seguidores, começa a apelar. Porque ele percebe, ou ela percebe, presta atenção, irmão, isso aqui, ninguém está falando nada aqui demais. Você percebe, você coloca uma foto, você direitinho, com seu pai, com sua mãe, ok, tudo arrumadinho, na porta da igreja, a quantidade de curtida é uma. Coloca uma foto, eu estou falando, por exemplo, uma moça de mini saia, de um topzinho, você percebe lá, aumentou. Olha aqui, ó. Aí vai para a praia, coloca um fio dental, isso, aquilo, outro, e espocou, né? Ah, estou bem na mídia, estou bem na mídia. Aí fica prendendo essas coisas, gerando um mau testemunho. Na hora que você for colocar alguma coisa e dizer que é crente, você vai observar o que vai acontecer. Algumas pessoas você vai ter vergonha de falar do evangelho. É crente. Palavras de baixo calão. Um festival de ofensas. Sabe? Tem nada a ver. A nossa linguagem tem que ser santa. Eu coloquei algumas coisas aqui, né? Nós pegamos aqui. Eu quero destacar que esse material, vamos, né? Colocar os créditos aqui. Vocês estão observando o lado aqui, do site dos Bereanos. É muito bom, eles têm um material muito rico lá. Peguei lá, porque está disponível, tá? Então você pode ir lá e verificar outras coisas. São bastante corretos com a palavra. Ok, então, nós falamos que as redes sociais são um fenômeno do nosso tempo, mas precisa ser utilizado com sabedoria. Com sabedoria, certo? Tendo sabedoria, nós com certeza vamos estar transformando isso em algo muito abençoado. Mas vejam só, vamos falar sobre mais alguns perigos, né? E alguns perigos, né? No tipo de relacionamento que você pode construir nas redes sociais. Muitos estão construindo relacionamentos cada vez mais descartáveis. Relacionamentos superficiais. E algumas pessoas estão abrindo mão de um relacionamento mais profundo, mais direto, crendo que esse relacionamento virtual, esse relacionamento nas redes sociais, isso é um relacionamento sustentável. Gente, há muita coisa nas redes sociais que você não pode confiar. A pessoa está do outro lado. Ela projeta uma imagem que ela quer e muitas vezes distante da realidade. Distante da realidade.
Você sabe, é na convivência, é no dia a dia que de fato você vai conhecer. Agora, à distância, a pessoa pode dizer o que quiser. Você não está convivendo com ela. Né? Tem que se distorcer do conceito de felicidade. E construído nesses contatos, nessas redes, sabe, uma felicidade aparente. E aí as pessoas tentam projetar que são bem-sucedidas, que são, né, que atendem aos padrões ditos de beleza. As pessoas tentam mostrar que são cultas, que são atraentes, e elas vão construindo essa imagem. A palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de dissimulação, de fingimento. E é interessante porque nas próprias redes sociais elas colocam ferramentas, né? Você tem muitas aí para melhorar a tua aparência, para projetar uma altura maior, menor, olhos diferentes, né? Isso, aquilo, outro. Tem muita coisa, vocês sabem disso. Aí você tem os muitos filtros. Bota filtro disso, daquilo, outro. E aí, quem não te conhece pessoalmente, vai te conhecer a partir daqui. Ah, tem gente que se apaixona por um contato lá a partir de uma foto que ele projetou, que ele colocou. E aí, vocês observam aí, né? Não, quantas pessoas fazem isso e depois ficam decepcionados, não era aquilo que eu esperava, porque se construiu uma expectativa de felicidade que você vai encontrar nessas redes sociais, quando muitas vezes as pessoas vão colocar ali o que elas querem que vocês vejam. Eu não estou dizendo que você não pode, ou não é possível surgir uma verdadeira amizade a partir de um contato nas redes sociais, mas eu estou dizendo que nós precisamos ter muito cuidado. Olha, um outro fenômeno, né, dessas relações descartáveis, pessoas que estão se isolando e vivendo em função de redes sociais. As amizades, ela não tem amizades mais, né, direta, ela não tem um amigo que ela faça contato. Meu amigo são os amigos que ela tem ali, nos contatos. O namorado, eu conheço pessoas que namoram, já namoram, vocês acompanham essas histórias. A pessoa está namorando 3 meses, 4 meses, é um namorado virtual. Não, mas eu falo com ele todo dia. E nós cansamos também de já observar os resultados, né? Gente que foi enganada, isso, aquilo, outro. Nós temos... E aí a pessoa vai se isolando. Muitos estão vivendo numa bolha. Ele construiu... A pessoa vai ficando cada vez mais reclusa, sai pouco de casa, está lá num quarto, está lá na frente do computador, está lá com, né, o smartphone dele lá, e o tempo todo envolvido nesse mundo. Não vê a hora passar. Vai se tornando improdutivo dentro de casa, não ajuda mais em nada, vai isso, aquilo, outro. Não tem cabeça. Irmãos, está virando uma loucura, uma paranoia. E aí se isola. A falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, né? Aí vocês vão observando os transtornos de ansiedade, em função muito desse isolamento, desse mundo que alguns construíram voltado isso aqui. E outra coisa, vão ficando dependentes disso. Pessoas que não conseguem passar, irmão, não conseguem passar 1 hora. 1 hora sem estar lá acessando as redes, fazendo contato, mandando mensagem. Não consegue. Eu vou dizer uma coisa bem aqui, e vocês sabem que eu estou falando a verdade. Não consegue no horário do culto, irmãos. Que tristeza. Nós estamos num culto abençoado. Eu não estou dizendo de alguém que está usando o celular naquele momento para acompanhar uma leitura bíblica. Que não é o ideal, porque o ideal é você trazer sua Bíblia para a igreja, sabia? Né? Nesse aspecto deveríamos ser mais tradicionais, trazer sua Bíblia. Durante muito tempo os crentes foram chamados de os Bíblia, conhecido porque andando com a Bíbliazinha debaixo do braço.
Mas hoje metade já não usa. Mas não vou nem entrar nisso. Deixa isso aqui para outro dia. Mas, irmão, na hora do culto lá, tá lá no Face, no Instagram, olhando, postando. Sabe, é o cúmulo. É o cúmulo. Jogando. Tá jogando, tá para gritar lá na hora da oração, lá dizendo amém, e ele gritar que bateu um recorde. Uma hora dessa, nós vamos observar isso. Você acha que isso é certo? Isso agrada ao Senhor. Esse é o sentido, essa é a melhor adoração que você pode prestar ao Senhor. Não estou falando de maneira geral, mas a palavra vai para cada um, recebe naquilo que precisa. E, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Relações sociais efêmeras, passageiras. Nas redes sociais se criou, né, o hábito de apenas com um clique eu bloqueio a pessoa, eu tiro ela dos meus contatos. Ou só com um clique eu aceito e ela passa a fazer parte do meu hall de amigos. Olha só, a que nível chegamos as amizades, tá? Então, instantaneamente eu deleto essa pessoa. Como instantaneamente ele passa a fazer parte do meu hall de amigos, né? De meus contatos. E isso tem se refletido nas relações humanas no dia a dia. As pessoas estão descartando as outras com mais facilidade. Até de maneira intuitiva, você começa a trazer isso do mundo virtual. Não é algo pensado, planejado, racionalizado, mas para a tua vida. As relações sociais afetivas, elas têm se tornado mais frágeis. Mais frágeis. O sentimento de amizade, de respeito, eles vão sendo facilmente descartáveis. Então, temos que ter muito cuidado, muita sabedoria na hora de usar tudo isso. Tudo isso. Uma outra coisa, a falsa sensação de privacidade. A falsa sensação. Vocês já, com certeza, já ouviram, né? A maneira, você coloca uma coisa ali, daqui a pouco você está colocando com uma intenção, com um propósito. Daqui a pouco você observa aquela imagem, aquilo lá, sendo usado em outro contexto, em outro propósito. É isso que eu estou dizendo. Quando saiu de você, você perde o controle. Ah, mas eu vou processar isso, aquilo, outro. Então, uma expressão meio grosseira que se usava no anterior, vai juntar com terra. Perdeu o controle. Ah, vou processar isso, aquilo, outro. Quem está com muito dinheiro não está gastando com advogado para processo nessas coisas. Você tem que ter cuidado. Você coloca um comentário ali, muito cuidado com aquele comentário. Um sentimento de foro íntimo, fotos, vídeos comprometedores. Aí você chega depois, acha que apagou. Irmãos, às vezes manda para um pensando que está mandando para o outro. Quem já não errou? E já aconteceu coisas constrangedoras. Porque ia mandar aquilo ali para alguém, mandou para outro na rapidez. E aí se torna pública. Daqui a pouco a pessoa está morrendo de vergonha. Sabe, está andando lá, está todo mundo apontando. Você chega no culto domingo para cultuar, aí começa a perceber os olhares das pessoas. Pois é, olharam o que você postou. Olhou os teus comentários. Você se tornou o comentário da semana na boca de todo mundo. E tem gente que não está dando importância para isso. Não é assim que o servo de Deus, que a serva do Senhor, tem que se comportar. Vida íntima, já está dizendo, é vida íntima, é vida privada. Você sabe por que casa tem parede? É para o que está fora não entrar, mas é para o que está dentro também, a gente filtrar o que sai.
Mas tem gente que parece que a casa não tem uma parede. Né? Tudo que está acontecendo, tudo na vida dele está na boca de todo mundo. Coisa feia. Não, isso não faz parte da nossa cultura cristã. Não é assim que devemos proceder. Então vejam, as novas tecnologias elas aproximam as pessoas, mas elas podem produzir relacionamentos descartáveis. Elas podem colocar você em contato com quem você menos imagina. Os pais, muito cuidado. Você tem lobos na internet que se especializaram em atrair a atenção de crianças. Você não pode deixar teu filho pequeno com o celular na mão e não checar, e não dar uma olhada. Às vezes até hora, até tarde da noite, você percebe que ele está lá. Vai se viciando naquilo ali. Vai daqui a pouco passando informações porque não tem uma maturidade para filtrar. E aí, algumas coisas que nós olhamos nos telejornais, que aconteceu lá, não sei, daqui a pouco está acontecendo com alguém próximo a você. Por falta de sabedoria. Sabe por quê? Porque é uma maneira de você colocar o menino quietinho. É uma babá eletrônica, você colocou lá. Na hora que você dá, ele fica quietinho. Mas daqui a pouco ele vai aprender a mexer nesse negócio. Certo? Vai aprendendo. E olha, eu vou dizer uma coisa, você não tem noção de onde ele pode chegar pelas redes sociais. Você não tem noção. Então vigia. Eu não estou dizendo que vá proibir, mas eu estou dizendo, olha, fique atento. Fique atento. A rede social a serviço do reino de Deus. Aí nós queremos chegar aqui. Como a rede social ela pode estar a serviço, e é isso que o nosso crente... Irmãos, crente não perde o foco. Crente não perde o foco. O nosso foco é proclamar as boas novas do Evangelho. Em tudo. Então a primeira coisa, atente para o teu bom testemunho nas redes sociais. Bom testemunho. Pastor não tem poder. Irmãos, alguns acham que o pastor tem um poder para muita coisa. Não tem não, a gente aconselha, orienta, ensina. Mas em última instância a decisão é da pessoa. Irmão, se eu pudesse, lá na minha casa eu tivesse um botãozinho assim que eu pudesse fazer assim, puf. E naquele momento lá, eu retirasse aquela pessoa, a partir de agora vai passar um mês fora de rede social. Eu faria, porque, meu Pai, misericórdia, como alguns, dão mau testemunho. Veja aqui, irmãos, para que o teu testemunho seja bom nas redes sociais, como cristão, não deve postar comentários negativos ou fazer pré-julgamento das pessoas. Está todo mundo linguichando. Aí você chega lá e entra na roda lá e começa então a fazer. Evite isso. Evite isso. Tá? Nós temos aquele estigma de andar na onda. De descer a correnteza. De seguir o fluxo da maré. Aí porque está todo mundo fazendo, daqui a pouco você está no mesmo jeito. Mas nós não dizemos que somos diferentes, nós não cremos nisso. Deve tomar o cuidado, tendo a precaução com as fotos e vídeos que publicar, nós já falamos isso, né? Seja vídeo seu ou de terceiros. Ou de terceiro. Olha, aqui no Brasil, as regras são muito flexíveis. A gente chega aqui e aí bota a foto de um amigo, de um conhecido, isso, aquilo, outro. Em alguns países da Europa você não pode bater foto das pessoas. Quem te autorizou a bater foto minha? Não, mas você não tem autorização, você não pode fazer isso. Mas aqui a gente abusa muito, né? Se daqui a pouco está colocando, fazendo gracinha, postando, memes de alguém, e daqui a pouco você está publicando aquele ali para um grupo maior. Não faça isso, não. É importantíssimo avaliar o conteúdo, a coerência, o vocabulário, a ética cristã das mensagens antes de postar, comentar ou curtir em sua rede. Muito cuidado com o conteúdo que você reposta. Mas, pastor, parecia que foi tão bem montado. Claro que você tem hoje, equipes
grupos poderosos que trabalham com isso, produzindo informações, e muitas delas que são fake news. Mas elas têm um embasamento inicial que tão coerente, tão interessante, você ficou tão empolgado que você joga. Algumas pessoas vão se tornando inconvenientes em grupos. Olha, é difícil você, né? Quem faz parte aqui de um grupo de 30, 40, 50 pessoas, tem hora que tem uns que, pela misericórdia, né, vai jogando uma porção de coisa, mas não vai para isso. Aí se torna uma pessoa, às vezes se tornou o chato do grupo. Olha só o título que ele conseguiu. Como crente, o crente, o irmão lá, é o chato do grupo. Não, em vez de ser um modelo de coerência, né? A nossa imagem, ela tem que estar tendo cuidado o tempo todo. Então, se você quer evangelizar pelas tuas redes sociais, você tem uma ferramenta preciosa. Não pode você passar a semana toda comentando sobre tudo, postando tudo, não tem nada que identifique que você é um crente, que você é um servo de Deus, que você é um cristão. Não pode, né? Eu não estou dizendo que você, pastor, agora eu vou colocar o tempo todo. Não, eu estou dizendo que, irmãos, olha, faz parte da nossa natureza, nós não podemos nos desvincular dela. Eu sou um servo de Deus em todos os momentos. Eu brinco, eu sorrio, eu estabeleço contatos, mas também as pessoas vão perceber que eu sou um servo de Deus. A internet é uma grande aliada na divulgação do evangelho. É claro, nós temos que ter alguns cuidados na hora de divulgarmos, de anunciarmos, de proclamarmos. Não é de qualquer jeito. Olha, tem uns grupos aí que se especializam em falar do evangelho, mas, irmão, para bater boca. Aí dá escândalo, porque daqui a pouco estão debatendo um tema, estão lá se ofendendo. Não é esse o sentido, né? Então, antes de compartilhar qualquer conteúdo com amigos, devemos analisar a veracidade bíblica. A pessoa chega lá, olha, eita, tá cheio de uns profetas aí de internet. Profeta de internet. Ele já tem até o jeitinho de te usar como isso. Deus que acabou de falar para me te dizer algo. Tu tá passando lá, opa, já parou aqui. E aí ele vai e começa a falar. Irmão, na mesma hora, o irmão fica impressionado. Meu Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não conhece nada da pessoa. Irmãos, alguns são presas muito fáceis. Sabe isso que demonstra? Falta de profundidade bíblica. É levado por qualquer vento. Aí você está parecendo com um ímpio, né? É por uma palha que o vento move de um lugar para outro. Ok, você achou interessante. Agora dá uma pesquisada um pouquinho. Quem é? Sabe, está todo mundo querendo aparecer. Está todo mundo querendo, sabe, se tornar viralizar. Agora quer viralizar. Então, ele vai por um caminho de chamar atenção mesmo, um caminho de chocar. Então, é cada coisa, irmãos, em nome do evangelho que são ditas. A pessoa, não, mas ele está falando do evangelho. Olha o que ele está falando. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é sensacionalismo. E isso é querer, irmão, se promover às custas do público evangélico, que é cada vez maior no nosso país. E alguns perceberam que tem muitos evangélicos desavisados, que não conhecem nada de palavra. Você pode colocar qualquer coisa, ele está lá compartilhando. No momento que você está compartilhando, que você está colocando o likezinho aqui, você está endossando aquilo ali. Você está dizendo que concorda. Você está se tornando copartícipe daquilo. Muito cuidado. Em lugar de postagens com frase de efeito, ou de autoajuda, de confissões positivas, deve-se priorizar textos bíblicos. Porque tem horas assim que a pessoa fica o tempo todo postando frases de um sociólogo, frases de um intelectual, frases de efeito bonito, ok. Coloca um versículo bíblico também lá. Exato. Você pode colocar um versículo bíblico lá e um comentáriozinho do que Deus fez na tua vida. Isso é importante. E você vai.
parece que as pessoas não creem mais no poder do Evangelho. Eu tenho sempre que florear, eu tenho sempre que acrescentar, que fazer algo mais, porque é como se o Evangelho hoje não fosse suficiente. Como se ele tivesse perdido poder ao longo do tempo, e não é. Né? Não é. A palavra de Deus, ela continua sendo viva, ela continua sendo eficaz, ela continua sendo a única capaz de transformar o coração do pecador. Então compartilhe. Né? Ao reproduzir áudios e vídeos, devemos verificar se não existe algo que possa causar escândalo. Exatamente. Então, muito cuidado na hora que você vai reproduzir. E olha essa expressão aqui. Nossa, olha o que está acontecendo nas igrejas evangélicas. Irmãos, deu uma confusão na igreja, deu uma briga, deu um desentendimento, deu alguma coisa assim. A pessoa chega lá e comenta. Olha, muitos perceberam que erro dá curtidas em grande quantidade, né? O normal, ninguém está atrás do normal. As pessoas querem ter contato com o anormal, com o extraordinário, com aquilo que é risível, aquilo que é constrangedor. Eles se alimentam disso. Aí as pessoas ficam catando isso. Uma pessoa que caiu, uma situação desagradável que aconteceu, ele gravou aquilo ali. Ele fica difundindo, passando uma ideia ruim acerca do ambiente de igreja, passando uma ideia ruim acerca de evangelho. Nós temos que ter cuidado, porque daqui a pouco nós não estamos proclamando boas novas, nós estamos proclamando, irmãos, coisas ruins acerca do povo de Deus. E nós, irmãos, não estamos aqui para afastar ninguém do evangelho. Sabe, nós temos que ser canais de Deus para atrair as pessoas para Cristo. Também não se deve atacar ninguém, apenas anunciar e confessar a Cristo. Você também não vai se tornar a polícia das redes sociais. Aí um irmão fez uma colocação, ou uma pessoa, um contato seu fez uma colocação, aí você agora vem dar uma pancada, e agora você se torna o juiz do grupo, o juiz da... E vai se tornando, não, ore para aquela pessoa. Se você puder mandar, né, pelo direct dela, faz um comentáriozinho, olha, cuidado com isso, eu acho que você não percebeu isso, aquilo, outro. Mas ninguém gosta de receber reprimenda em público, e vai se tornando uma coisa desagradável, né? Você não está ali para ser o juiz de nada, você está ali para anunciar Cristo, então faça a sua parte. Pois é, queridos, pois é. Então eu creio que essas informações foram importantes. E aí, concluindo, nós queremos deixar isso aqui, olha, o crente deve evitar todo radicalismo. Irmãos, o servo de Deus não pode ser extremista em suas posições em relação, né? Eu não estou falando em relação ao evangelho. Em relação ao evangelho eu não abro mão, mas nas suas relações de convivência pessoal. Todo radicalismo é perigoso. Nós temos que buscar a prudência, o equilíbrio, a sabedoria, né? Em nossas atitudes, em nossas palavras e até no uso dos meios de comunicação. Lembre-se, Jesus está ao seu lado o tempo todo. E Ele sonda, irmãos, Ele olha não só para o exterior, Ele não acompanha só o que você postou ali, mas Ele olha para a intenção do coração. Para a intenção do coração. Eu queria fechar deixando com vocês 1 Pedro 2,12. Grifa na tua Bíblia lá, 1 Pedro 2,12. Todas as vezes, em tudo que você vai fazer, lá nas tuas redes sociais, nas tuas postagens, nos teus contatos, qualquer coisa que você vai colocar, qualquer coisa que você vai compartilhar, lembra desse versículo. Eu tenho certeza que se os irmãos lessem mais esse versículo aqui, muita coisa iria mudar. Muita coisa iria mudar nas redes sociais. Olha, irmãos, antes do versículo, tanta coisa linda nós temos ensinado aqui, nós temos pregado, coisas poderosas. Às vezes a pessoa chega e não compartilha nadinha da igreja dele. Não compartilha, não indica, né? Não compartilha um link. Eu sei que muitos fazem, mas alguns não fazem.
De maneira alguma, não sei se tem vergonha da igreja que fazem parte, eu não creio nisso, né? Mas às vezes é por descuido mesmo. Seja um anunciador das coisas maravilhosas que Deus tem feito aqui na nossa Igreja Batista Betânia. E você que é de outra congregação, da tua congregação também, né? Exato, as coisas boas têm que ser multiplicadas. 1 Pedro 2,12 diz, olha nessa linguagem aqui, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Glória a Deus. Glória a Deus. Em tudo, o Senhor deve ser louvado, glorificado nas nossas vidas. Que as tuas redes sociais sejam um canal de bênção, para que os teus contatos conheçam Cristo que habita no teu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração aí na tua casa. Aí. Exato. Ser servo de Deus, serva de Deus. Coloca a mão no teu coração. Deus abençoe essas vidas, esses teus filhos. O nosso desafio é um desafio de crescimento. O Senhor nos chama para crescer dia a dia. Crescer na graça, no conhecimento, diante de Ti e diante dos homens. E que assim seja, ó Deus. Que os erros que cometemos, o Senhor aceite nosso pedido de perdão. Mas que a partir da Tua verdade revelada aos nossos corações, possamos fazer os ajustes. E que a cada dia o Cristo vivo possa brilhar através do nosso viver, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.